Gravando, hein, Paulo? Iniciou aí gravando. Mas, assim, mais uma vez, né? Boa noite para todos vocês. Eu estou muito feliz, mais uma vez, estar aqui com vocês, né? Mais do que isso, né, Paulo? Você recebeu o desafio, querido, que nós já estamos em recesso na Unirio, né? Mas você recebeu esse desafio, né, de estar conosco né, no dia que estaria assando peru, né, fazendo batatas, rabanadas, né, semana de Natal. Mas você aceitou de prontidão, com muito carinho, né, esse convite, e que não é de hoje, né, Paulo, que você está, né, que nós somos prometidos de você vir na disciplina de gestão educacional, acabou vindo a pandemia, né, e você está aqui nesse modelo remoto, virtual, mas eu vi a foto aqui de Maria Alice, eterna gratidão, Alice, que você abriu o nosso ciclo, né, de conversas em gestão educacional nesse semestre. Paulo está fechando hoje, né, o terceiro encontro. Semana passada não, né, gente? 15 dias atrás foi a Márcia, mas assim, minha eterna gratidão, né, pelo carinho de vocês, por vocês estarem aqui e por vocês terem topado esse desafio de ser um ciclo de conversa em gestão educacional, mas vendo esse outro olhar, né, outros lugares, outras possibilidades, outros caminhos possíveis de atuação do pedagogo, né, e as diferentes formas, né, de inclusão, né, como incluir. Então, isso é muito bacana, né? Eu fico assim, eternamente grata a vocês, porque esse foi um momento, né? Ainda estamos em plena pandemia, né? Nesse modelo que eu diria assim, que fazendo uma avaliação, né? Uma reavaliação aí desde o ano passado, que o nosso primeiro ciclo de conversas foi em junho, né? Iniciou em junho do ano passado. E eu tendo a pensar que mesmo voltando, né, Alice, Paulo, e, enfim, para o modelo presencial a partir de abril, inicialmente, né, é essa questão presencial com as turmas será, né, a partir de abril, esse modelo remoto do ciclo, acho que deu muito certo esse formato. Não sei, vamos pensar, né? Vamos pensar aí no próximo semestre, como é que vai ser o nosso próximo ciclo, porque foi importante que vocês, mesmo não estando aqui no Rio, né, quem não estava no Rio, está aqui participando, está aqui conosco, né? Então, isso foi fundamental. E, mais do que isso, né, ter pessoas que eu amo tanto e tão queridas conosco, né, nesse semestre foi maravilhoso, tá bem? Então, olha, beijos dados, todos os beijos dados. A Bruna, né, Bruna? Gratidão, hein, Bruna? Que a Bruna está no semestre atípico comigo, né, Bruna? Vou passar a palavra para Paulo. Paulo, vou pedir que você se apresente para quem não te conhece, você vai fazer sua apresentação, e você contar para a gente como é que você chegou à sua temática, né? A temática do encontro de hoje, né? Das possibilidades de se pensar com outro olhar, né? A questão da socioeducação e de que desafios seriam esses, né? Para o diretor, né? Para o gestor escolar. Alice, você quer falar alguma coisa antes, Alice? Não, agradecer não quero falar nada não, eu vim aprender aqui, que é um assunto que eu só sei en passant. Então, eu estou aqui como aluna também, Paulo, viu? Eu vim aprender, ouvir alguém que está presente ali, que a gente aprende assim muito. É verdade. Né? E essa é a dinâmica mesmo, estamos todos aqui aprendendo o tempo todo, né? Eu não sei esse barulho de onde está vindo. Será que é de você, Paulo? Vou desligar aqui. Eu não sei se está fazendo um barulhinho assim, mas eu não sei se está dando alguma interferência. Está dando interferência de novo? Que é chato. você. E agora? Não, você está no computador ou no celular? Não, eu estou usando o computador, esse fone aqui, ó. Eu tenho laptop. Será que é melhor passar para o laptop? Não sei. Não, eu não sei. Eu não sei se esse barulhinho. Não sei, você só está no computador, não está em outro equipamento, não, né? Não, poderia ser um eco do celular. Não. Então tá. Tá muito ruim o som? Tá muito ruim? Bruna, me dá um feedback, Bruna. Como é que você está ouvindo o Paulo?
Também estou ouvindo com um barulhinho, um chiado, mas não é tão alto, não. Aí você impõe a sua voz, Paulo, que você já impõe mesmo, né? Impõe mais ainda. Traduzindo, já falo alto mesmo, né? Aí é isso. Gente, gratidão, Paulo, e gratidão, Alice, pelo primeiro encontro. Olha, mas olha só, professora Elisângela, é um ciclo de conversas, então eu quero ouvir as pessoas também, hein? Tá certo? Vocês tendo alguma dúvida, alguma coisa que não entenderam, ainda mais cada sonzinho, me pergunta que eu repito, e também, às vezes, eu posso não ter sido muito claro, tá bom? Ok? Então vamos lá, meu nome é Paulo Fernando, a professora Elisângela me convidou. A professora Elisângela, ela foi minha professora no mestrado aí na Unirio, fez parte da minha banca do mestrado e também agora está sendo da banca do doutorado. Então eu não pude nem negar, né? É ordem, né? Não foi nem pedido, foi ordem. Agora eu queria, antes de ouvir vocês, por que vocês têm interesse desse tema? Todo mundo aqui é formado em pedagogia, fez pedagogia? É a turma de graduação. Nós estamos com a turma de graduação. Pedagogia. Isso. Né? É a turma de gestão educacional. Alguns estudantes também de estágio em gestão. E também quem quisesse vir, né, de fora poderia estar presente também, tá? Entendi. Então, esse é o cenário. E por que pensamos, né, nesse ciclo de conversas, nessas temáticas? Exatamente para mostrar que outras questões fora da escola. Entendi. Não, né? é muito Então, esse é o interessante. desafio, tá bom? Não, legal, porque quando eu fiz pedagogia, eu não escutei uma linha sequer, nem li uma linha sequer, que o pedagogo pode trabalhar, o pedagogo e a pedagoga pode trabalhar fora do ambiente escolar. Então, eu sou muito agradecido à Unirio por ela abrir essas portas e falar que existe vida além da escola. Entendeu? Existe vida além dos ambientes escolar. Hoje, a pedagogia, como vocês sabem... Primeiro, quais são as áreas da pedagogia? Só para a gente entender aqui. Ela atua... não, peraí, eu tenho que me apresentar, não é isso? Meu nome é Paulo Fernando, eu moro em Rio Bonito, a terra das mariolas, né? Já foi mais, né, Elisângela? Sou professor, atualmente atuo como orientador pedagógico aqui na Prefeitura de Rio Bonito e trabalho no DEGASE. O DEGASE é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, onde eu trabalho há mais de 20 anos, né? Eu me formei em pedagogia e o que aconteceu? Me formei em pedagogia e comecei a disparar, fazer concurso para todas as áreas. E fiz o concurso para o DEGASE, nem sabia o que era DEGASE, nem sabia o que era socioeducação, adolescente frator muito menos, medida socioeducativa, e acabei entrando nesse universo e aprendendo. Então, a oportunidade que nós estamos tendo hoje aqui é dizer que o pedagogo também trabalha com a socioeducação. Mas vamos lá. Quais são as áreas da pedagogia? A gente sabe que é o magistério, né? Hoje... o Rio de Janeiro ainda mantém muitos cursos de curso normal, formação de ensino médio. Então, o pedagogo dá aula nesses cursos. Ele também sai habilitado para dar aula nas séries iniciais, o primeiro e segundo segmento, a orientação educacional, a orientação pedagógica, a supervisão e a gestão escolar, que é a grande cereja do bolo aí da Elisângela, né? E, além disso, o pedagogo hoje, ele tem a pedagogia empresarial, onde o pedagogo ele trabalha em instituições, empresas, como a Petrobras, por exemplo. Tem pedagogo na Petrobras. Nós temos a pedagogia hospitalar, né? Infelizmente, nós temos muitas crianças que ficam doentes e elas acabam permanecendo muitos anos, meses e às vezes até anos, dentro de um ambiente hospitalar. E a lei diz que tem que ter aula para todo mundo, inclusive para quem está nos hospitais. Então, se tem criança para aprender, tem professor, e se tiver professor, tem que ter pedagogo também organizando. Então, a pedagogia hospitalar. E nós temos também a pedagogia nas instituições militares. Eu fui tutor, mediador, por muitos anos aqui em Rio Bonito, inclusive da gestão da professora Elisângela, gestão 2, e eu tinha vários alunos do CEDERJ, que faziam pela Unirio, né? Que eles eram militares, eles estavam fazendo curso de pedagogia, porque o interesse deles era ser pedagogo, fazer uma carreira militar, né? Na hierarquia lá. Então, a gente vê que a pedagogia está em todo lugar, graças a Deus, porque é mais emprego para a gente, é mais oportunidade de trabalho, né? E nós temos o pedagogo na socioeducação. Elisângela, eu queria ouvir um pouco esse pessoal aí, eu queria saber por que eles se interessaram por adolescente em conflito com a lei.
Na realidade, no interesse foi nosso, Paulo, nosso na organização do ciclo. Os alunos não né? estão interessados, é isso? Não, não, nosso de proposta, né, para o curso. Tá. Porque o que você falou é verdade. No curso, ainda mais na disciplina de gestão, né, ela não está prevista, pelo menos na ementa, né, na nossa matriz curricular, essa outra discussão. Né, então, quando a gente abre essa possibilidade, é sempre muito bacana para os estudantes. Né? E Luanda, eu acho. A Luanda está aqui escrevendo, pode falar, hein, Luanda? Porque é interessante todos nós percebermos, estamos aqui para aprender com você, porque muitos de nós não tivemos, inclusive eu, né, quando fiz curso de pedagogia na Unirio, né, que eu finalizei lá, né, no ano 2000, não tinha essa discussão, nem possibilidades. Então, quando você traz essa temática, até quando você trouxe como temática para o seu mestrado na Unirio, e nenhuma continuidade no doutorado, a própria Maria Alice, né, que tinha aqui no Unirio, projeto de extensão, as disciplinas dela, né, todas também voltadas para se discutir, né, a questão das classes hospitalares, além do projeto, né, Alice? Aí você que vai falar, só a Alice que pode falar com maior precisão. Então, quando a gente vê que outros professores eles estão trazendo essas temáticas para a gente pensar, nos faz refletir sobre outras possibilidades. Não é só atuação em escola, não é só atuação em uma ONG, no museu, né, espaços escolares e não escolares. Isso que a Luana está escrevendo. Vocês, né, no caso a Márcia trouxe uma instituição especializada, né, que foi o Instituto Benjamin Constant, né, há 15 dias atrás. Vocês estão mostrando para a gente outras possibilidades, abrindo outros horizontes, mostrando que, olha, existe um universo todo aí que vamos dominar o mundo, né, gente? Os pedagogos, vamos dominar o mundo. Porque existem outras, diria assim, não são janelas de oportunidade, mas eu diria que são outras possibilidades de atuação nossa, que não vai nos colocar somente ou dentro de uma sala de aula, ou só numa escola, pode nos colocar em todos esses espaços, instâncias de atuação. E é muito importante quando vocês trazem as experiências de vocês, porque vocês estão mostrando que vocês estão ali na prática, vocês estão vivenciando isso. Porque uma coisa é o profissional, e vocês estão na academia, né? Vocês não estão só lá no espaço, vocês estão na instituição e estão na academia. Então, é um alimenta o outro. Eu penso sempre nisso o tempo todo, né? O que vocês investigam, o que vocês estudam, o que vocês pesquisam, alimentando a prática de vocês, e a prática de vocês também subsidiando toda essa teoria, né, que a gente encontra, ou a pouca teoria que a gente encontra, porque são ainda, né, eu diria aí, pouca literatura a respeito, né? Essencialmente no seu caso, né, Paulo? Menos ainda. É verdade. Então, você está construindo também um referencial teórico, né? Quando você está falando aí de socioeducação, você também está construindo esse referencial teórico. Então, é importante trazer essa discussão. E aí, claro, Luanda, você que estava... Eu vi mensagem de Luanda, depois eu vi mais mensagens aqui. Se quem quiser falar, pode falar. Está aqui, ó, Luana trouxe, ó, socioeducação, né, um desafio ainda maior, né, a Ana Cláudia colocou que ela também tem né, bastante interesse, a Bruna também que tem interesse, a Cíntia também está interessada, estou microfone, conheço a professora que era do Degase, eu acho que ela está falando estou sem microfone, eu acho, né, sim, né? Nós conhecemos também outros professores, né, que trabalharam no Degase, enfim, já tiveram cargo de gestão no Degase também. Então, é nesse sentido, né? Só para a gente pensar que esse momento é uma oportunidade. Eu lembro que na disciplina presencial, eu sempre colocava um módulo da disciplina mais livre, mais aberto, nesse sentido, para os alunos que estavam interessados em pedagogia empresarial, né, que também não é o foco da Unirio, eu sempre falo isso. Né? A UFRJ tem uma disciplina, né, voltada para a temática da pedagogia empresarial, que também não é o nosso enfoque, mas sempre deixava essa oportunidade, né, essa janela ali de oportunidade
oportunidade dentro do semestre para que os alunos que quisessem ir, né, se aventurar, conhecer outra temática, fora da gestão escolar, né, fora da gestão em espaço escolar, pudesse se aventurar. Por isso, eu acho muito importante, né, esse ciclo, porque foram 3 encontros assim que foram bem. Eu estou imaginando o seu também, né, Paulo? Que ainda não terminou, estamos no início, mas que fechando um ciclo bem gratificante nesse sentido de proporcionar a nós, sempre aprendizado o tempo todo, você sabe disso, eu aprendo muito com as suas pesquisas, e também aos estudantes de conhecerem um cadinho da sua prática e da pesquisa que você está desenvolvendo desde o mestrado, tá bom? Passo a palavra para você. Tá bem, querida. Muito obrigado. Você deu uma explicação, foi ótima essa introdução. Gente, olha só, vamos lá então. A escola nunca foi tão judicializada. Hoje é normal encontrarmos nas nossas escolas alunos usando tornozeleira eletrônica na EJA. Eu me lembro da minha esposa falando, ela dá aula na EJA do Estado, e ela falando que do primeiro aluno que apareceu lá com tornozeleira foi aquele, agora depois do terceiro, quarto, ninguém já mais nem prestava atenção. Nós temos alunos que são acompanhados pelo Conselho Tutelar, alunos que são acompanhados pelo Ministério Público e alunos que cumprem medidas socioeducativas em nossas escolas. E vocês podem ter certeza que cedo ou tarde isso vai cair na mão do gestor escolar e vai cair na mão do orientador e supervisores. E essa ideia, eu não entendo de lei, eu não quero saber, isso já acabou, gente. Não é possível o pedagogo ele se esquivar ou dizer que não entende, porque é uma situação que, infelizmente, ela está cada vez mais no nosso convívio, né? Vamos lá. No Brasil, o adolescente que comete um ato delituoso, ele não comete crime. O adolescente comete um ato infracional. O adolescente ele não é preso, ele é internado, e o adolescente não cumpre pena, ele cumpre uma medida socioeducativa. Mas vamos lá, o que é adolescente? A gente sabe que esse termo adolescente é um termo até recente na nossa história humana. Se vocês olharem durante o período aí, achava que criança era um adulto em miniatura, adolescência, a própria adolescência hoje ela ainda não é entendida. Eles trabalham com lei, trabalham com ordenamento. Então, o que aconteceu? Eu acho, Paulo, que entrou um novo volume aí. Melhorou o volume, tá? Só para te avisar. Os ordenamentos dizem que criança é de 0 a 11 anos. E adolescente é de 12 a 17. Quando completa 18 anos, é considerado maior de idade. Só o Brasil é signatário dessa ideia, desse parâmetro de 18 anos da pessoa atingir maioridade penal. Outros países têm idade diferente, mas a maioria dos países do mundo, eles consideram que 18 anos é a idade que uma pessoa se torna adulta. A gente sabe que isso envolve questões de psicologia, questões de formação, de família. Definir o que é um adolescente é muito complicado, mas o juiz precisa trabalhar com dados concretos. Gente, para vocês terem uma ideia, a situação da idade, eu sempre falo isso, eu acho que o professor já deve estar enjoado de escutar isso, mas a situação é tão séria nessa questão de idade que quando o estatuto estava sendo construído, houve uma discussão sobre, afinal de contas, quando é que alguém faz aniversário, afinal de contas. E havia 3 teorias. A primeira teoria dizia que a pessoa faz aniversário quando ela, da meia-noite, aí faz aniversário. Outra teoria, a segunda teoria sobre aniversário, dizia que ela faz aniversário no horário que está registrado na certidão de nascimento. Então, se a pessoa nasceu meio-dia, ela só completaria aniversário naquele dia do aniversário que desse meio-dia. E já havia uma terceira vertente de pessoas que diziam que tinha de dar uma volta completa do Sol pela Terra. Então, se a pessoa nasceu dia 6, ela só faria aniversário quando desse meia-noite do dia 7. Para vocês verem. Mas por que isso? Porque muitos advogados queriam defender seu cliente. Não, quando esse rapaz cometeu o ato delituoso, ele ainda era adolescente. Não, mas ele fez 18 anos só meia-noite, não sei o quê. Para vocês verem a loucura que foi. Mas hoje, só para explicar, quando é que a pessoa faz aniversário? Quando bate meia-noite mesmo, a pessoa atinge lá, não adianta fugir. Você pode ter nascido 3 horas da manhã, 4 horas da tarde, meio-dia, deu a data, meia-noite, é seu aniversário. Eu acho muito curioso falar isso, né? Vocês sabem que há um desejo muito grande na redução de maioridade penal no Brasil. Isso é um assunto que não tem como fugir. Há um desejo de que se passe para 16 anos.
a idade penal do adolescente. Isso é uma briga tremenda. A gente que trabalha com a socioeducação pensa que esse não é um caminho, mas é interessante que só para completar, antes de entrar no caminho do adolescente infrator, sobre essa questão da maioridade penal, foi feita uma pesquisa, até pela revista Veja, com os políticos brasileiros. O Eduardo Cunha, né, que você já deve ter ouvido falar, na Câmara, que era o presidente da Câmara na época, ele deu 2 respostas que contemplariam todos os seus amigos políticos, seus colegas políticos. A primeira proposta é que a pessoa tem que reduzir a maioridade penal porque o adolescente de hoje é diferente do adolescente do passado. O adolescente de hoje, com 16 anos, pode votar. O adolescente de hoje é diferente, é muito informado, tem o WhatsApp, tem internet. E a segunda resposta é porque os políticos querem dar uma resposta à população. Porque os importantes institutos de pesquisa do Brasil, como o Instituto Datafolha, o IBOP, diz que a maioria da população é a favor da redução da maioridade penal. Então, só que isso cai por terra por um grande motivo. Paulo, você traz... Se 16 anos pode votar, a gente entende que vivemos num país... Paulo, você está me ouvindo? Porque o adolescente realmente ele pode votar, mas ele não pode ser votado. O adolescente pode votar para vereador com 16 anos, mas não pode se candidatar. Então, a gente fica se questionando que mudanças são essas. Mas eu não vou entrar nessa seara, não, porque eu sei que é muito complicada, mas eu estarei depois aberto para a gente discutir mais sobre isso. Paulo, você está me ouvindo? Não está me ouvindo. Conflito com a lei do Degase. O primeiro é a baixa escolaridade. Os adolescentes que nós recebemos no Degase, primeira cor, o Degase é negro. Ah, mas não tem então adolescente branco de olho azul? Tem. Ah, não tem adolescente da classe média, classe média até alta? Tem. Mas a maioria dos adolescentes que entram no Degase são adolescentes negros e de empobrecidos, de famílias empobrecidas. Tá cheio de tudo. Temos família que é liderada só por mães, tem família que era liderada só por pai, tem famílias enfim, criadas por avós, tios, mas a maioria dos nossos adolescentes eles são negros e tem uma baixa escolaridade. Nós temos até adolescentes analfabetos ou analfabetos funcionais, que lêem, mas entendem. A distorção, idade, ano escolar é imensa. E, assim, muitos adolescentes eles só retornam para as salas de aula porque são apreendidos. Olha que loucura. É necessário que a justiça pegue esse adolescente para que esse adolescente possa retornar ao universo escolar. E, assim, vocês sabem que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala que a escolarização e a profissionalização ela é obrigatória em um adolescente com conflito com a lei. Na verdade, quais são as atividades que os adolescentes em conflito com a lei têm que fazer? São 6. Escolarização, profissionalização, atividade de cultura, atividade de esporte, atividade de lazer e assistência religiosa. Essas são as 6 atividades. Só que hoje o Degase, devido aos grandes problemas, só oferece... Elisângela ao vivo aqui. Oi, Elisângela. Meu Deus, o que eu faço agora? O computador está todo ruim. Então. Eu posso ir para o laptop. Você está me ouvindo? Fala aí. Está me ouvindo? Só pelo celular. Pois é, você não me escuta. Mas, de qualquer forma, teve um trecho que você falou, antes de você falar... As tecnologias, as duas. Então, o que estão falando aqui para você tentar desplugar o fone. Pluga e despluga o fone. O fone de ouvido. Despliguei, vamos ver. Isso, mudou novamente, mudou o som. Acho que agora vai. Peraí, tá me ouvindo agora aqui? Sim, agora eu estou escutando. Agora, então vou desligar o zap para não dar eco. Peraí, fala aí, fala. Alô, testando? Testando, está agora sim, ouvindo? Sim, Opa, sim. foi o plug, então. Foi isso. Nada como terem profissionais, né? Quer dizer que meus alunos de graduação sempre me salvaram presencialmente e agora virtualmente também. Que bom, gente. Olha, mas a gente estava te ouvindo muitíssimo bem mesmo. Que bom.
Só você não escutava a gente. Quando você começou a falar da questão da maioridade, Não. eu lembrei muito. Eu acho importante você trazer aquelas. Lembra aquelas estatísticas que você lembro. fala assim, Elis, quem é a favor de redução da maioridade penal? É por isso, mas as estatísticas mostram 1%. Eu acho interessante. Eu podia ter trazido isso. Agora, onde que está? Eu tô com medo de mexer no computador, agora senão vai dar ruim. Não, mas é só para você trazer para a gente, não percentuais exatos, mas que você trouxesse esse cenário para a gente, porque a gente tem uma percepção, uma concepção de que os menores matam mais. Lembra disso? Sim, existe, Elise, e amigos e professora Maria Alice, existe um senso comum que nós estamos vivendo no meio de adolescentes assassinos em cada canto para matar. Só que todas as estatísticas mostram que no Brasil o adolescente é mais morto do que mata. Ele é mais assassinado do que assassino. Eu trabalho em São Gonçalo e nós já fizemos levantamento de 500 internações, não 500 internos, porque internação você sabe que o adolescente entra, depois sai, volta, mas de 500 internações num determinado período, nós tivemos 5 casos de homicídio. Claro que 5... Não precisava nem ser 5, bastava ter um, que já é uma tragédia, né? Onde se viu um adolescente tirar a vida de uma outra pessoa. E vai falar para a mãe, para o pai, para quem perdeu seu ente querido, não quer interessa se tem 5 milhões. Assim. Mas se você parar para pensar no universo de São Gonçalo, só 5 homicídios friamente por adolescente, é muito pouco. É muito pouco. E outra coisa, os autores falam que nós temos que tomar muito cuidado dos homicídios que são atribuídos a adolescentes, infratores. Sabe por quê? Porque eu já presenciei que quando pega um grupo de pessoas, uma facção, tem vários adultos, mas quem matou foi o garoto. Quem atirou foi ele. Quem estava com toda a carga era ele, o adolescente. Eu mesmo já... sabe por quê? Eu perguntei para um adolescente, porque eu presenciei isso numa delegacia, onde o garoto, não, fui eu. 16 anos, garoto franzino. Fui eu que matei todo mundo, fui eu que... E assim, aquele teatro, né? Aí eu perguntei assim, meu filho, mas você vai assumir isso tudo? Eu disse, olha, quando eu fiquei sozinho com ele, eu perguntei isso, né? Porque eu também não vou expor o menino. Ele virou para mim assim, mas se eu falar, eu sou X9. E aí eu tô assinando a minha sentença de morte. Gente, isso é muito complicado. Eu falei assim, meu Deus, se eu fosse negro, 16 anos, pobre numa favela, eu teria respondido a mesma coisa que aquele menino, sabia? Falaria, não, é tudo meu. Porque vocês sabem que a resposta do Estado para um adolescente, por mais tempo que seja para um adolescente, ela é infinitamente inferior a um adulto, né? É claro, gente, que muita gente fala assim, mas o adolescente só fica 3 anos internado. Gente, você já parou para pensar o que é 3 anos para quem tem 14 anos de idade? Vocês já pararam para pensar? Porque, aí eu entro na área da psicologia novamente. Os psicólogos falam que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai assim, meu Deus, já é Natal, meu Deus, o carnaval está chegando. Parece, o tempo é igual para todo mundo, mas parece que à medida que a gente vai envelhecendo, o tempo anda mais rápido, não é isso? O semestre acabou, tem que entregar as provas, não sei o quê. Gente, e para o adolescente, o tempo, embora ele seja imediatista, eu converso com os garotos, meu Deus, isso aqui está demorando tanto passar o tempo. Então, as pessoas falam assim, mas é muito pouco tempo de internação. Gente, para um garoto que tem 15 anos, ficar 3 anos internado no Degás, ele vai sair com 17, 18. Vocês acham que é pouco tempo mesmo? Bem, mas voltando aí para o tema da maioridade penal que mexeu aí com vocês. Eu creio que é um desejo da grande parte da população isso, porque existe uma espetacularização das mortes, dos homicídios praticados por adolescente. Adolescente mata? Mata. Nós temos adolescentes homicidas. Eu mesmo já conheci. Conheci um garoto que matou dois. E só não matou mais porque foi assim, só resumindo a história, né? Não quero entrar em causos, não. Quero ser mais técnico, mas... Né? Esse menino ele estava conversando com os colegas numa praça e os colegas começaram a zoar ele na questão de macho, de ser homem, gay, não sei o quê. O garoto enlouqueceu, pegou a arma do pai e atirou para todo lado e matou 2, inclusive filho de professor, da própria professora dele. E não matou mais porque seguraram ele. Então temos adolescentes passionais. Agora, que a maioria dos adolescentes eles são homicidas no Brasil, isso é uma falácia. Eu posso depois, num próximo encontro, trazer textos, trazer, como a professora Elisângela falou, gráficos, onde mostra que os maiores atos infracionais não é o homicídio. Se você olhar na tabela, você vai ver que o homicídio está bem lá embaixo.
Tem sim. E como eu falei com vocês, tem que tomar muito cuidado com os atos de morte que são atribuídos a adolescentes, porque, como eu falei, muitos adolescentes acabam pegando para si, porque até mesmo são pressionados por adulto. Dizem que por trás de um grande homem, agora fala, não, do lado de um grande homem tem uma grande mulher, eu digo que do lado de um adolescente infrator tem um adulto irresponsável, entendeu? Que é impressionante, o adolescente ele se sente o dono do mundo, muito esperto, muito sabido, e ele é manipulado por adultos que usufruem, porque o adolescente infrator é uma matéria abundante na natureza, infelizmente, renovável, né? Eu sei que estou sendo meio agressivo falando isso, mas infelizmente a gente vê isso. Eu nunca vi uma facção criminosa mandar a cesta básica para a mãe que perdeu o filho, porque se o adolescente ele não mata muito, ele é muito morto. Já tivemos vários casos de adolescentes que eu atendi num dia e no outro dia ele tinha sido assassinado, seja pela facção criminosa, seja por algum agente policial. É uma situação muito complicada. Bem, como eu estava falando, quais são o perfil dos nossos adolescentes? Negro, baixa escolaridade, né? E o adolescente infrator, o adolescente em conflito com a lei, ele tem que ter escolarização, profissionalização, atividade de cultura, esporte, lazer e assistência religiosa. Gente, isso não estou inventando, isso está na lei, está no Estatuto da Criança e Adolescente. Lá em São Gonçalo, em várias unidades, infelizmente, a gente tem muita dificuldade de oferecer tudo isso. Por exemplo, a questão da escolarização, a gente matricula todo mundo. E nós temos adolescentes em todo tipo de escola. Escola pública, nós temos até em escola privada, porque nós temos pais que falam assim, vou pagar porque eu prefiro pagar do que envolver lá. Enfim, nós temos adolescentes na escola. Nós temos também uma assistência religiosa, que são agentes religiosos que vão e fazem um trabalho com os adolescentes. Agora, profissionalização é uma complexidade, porque a gente tem uma grande dificuldade de conseguir cursos profissionalizantes. E quando consegue, no mundo maravilhoso de Bob, a gente teria todos os cursos. Eu tenho interesse em fazer mecânica de automóvel, então eu matriculo esse adolescente na mecânica de automóvel. Eu tenho interesse de fazer barbeiro, eu faço do barbeiro. O problema é que a gente, com muito custo, a gente só consegue um curso e acaba matriculando todo mundo. Eu sei que tem algumas pessoas que depois despertam interesse, mas não é complicado você pegar um adolescente, não. Você vai fazer curso de garçom, porque só tem curso de garçom para fazer. Então, a socioeducação está pecando muito nesse ponto, de não oferecer. Fora as atividades de cultura, esporte, lazer. Isso tudo que eu estou falando já é da minha pesquisa também, que eu vou... Estou dando spoiler, né, Elisângela, da minha pesquisa que eu falo sobre essas atividades educativas não escolares. E o pedagogo, aonde está nisso? Como eu falei, o campo da socioeducação é da pedagogia. Inclusive, a palavra medida socioeducativa, porque vocês sabem que no Brasil o adolescente não cumpre uma pena. Vai cumprir uma pena por homicídio, cumprir uma pena de tráfico. Não. O adolescente cumpre uma medida socioeducativa. Essa palavra medida socioeducativa, ela foi criada pelo pedagogo Antônio Carlos Gomes da Costa, que durante a criação do Estatuto teve um insight e pegou a palavra medida, que já existia no Código de Menor, de 1927 e 1979, e pegou a palavra socioeducação, porque ele se inspirou em Macarenko, que é um pedagogo ucraniano. Ele escreveu um poema pedagógico, né? Fugiu o nome, depois vocês procuram, de Macarenko. Então, ele pegou a palavra medida e juntou com socioeducação de Macarenko e criou esse termo, que é até utilizado em creches ultimamente. Mas quando você fala em socioeducação, ela está tão colada com adolescente infrator que você já lembra logo. Não, é adolescente que cumpre medida. No Rio de Janeiro é o DEGASE. Em São Paulo nós temos a Fundação Casa, e tem outros, cada estado brasileiro gere isso. O DEGASE por muito tempo foi federal, hoje ele é estadual, e ele é responsável por duas medidas. A medida de restrição e privação. Restrição é semi-liberdade e a internação, que é o mais gravoso. Na verdade, só para relembrar aqui para vocês, se eu tivesse aí presencialmente, eu ia perguntar quais são as 6 medidas socioeducativas. A primeira é a advertência. Então, a primeira medida é a advertência. Como advertência? O garoto
xingou a professora, e é um garoto que tem uma boca muito suja, só xinga. Então, vai a diretora, faz um relatório, leva para o juiz, para o Ministério Público, enfim, e vai todo mundo, é aquele teatro. Aí vai a professora, vai o garoto, vai a mãe, aí o juiz, você está sendo advertido porque não pode xingar a sua professora, tem que ter uma atitude. Essa é a primeira medida, a advertência. É aquele teatro e a mãe, tá vendo, João, você me faz passar uma vergonha na frente aqui para dar um susto nele. A primeira é a advertência. A segunda é a obrigação de reparar o dano. Lá em São Gonçalo, onde eu trabalho, vocês conhecem São Gonçalo? Depois tem que conhecer, hein, gente? Lá em São Gonçalo, eles estão balançando a cabeça. Lá em São Gonçalo, nós tivemos garotos que picharam o viaduto do Columbandê. E aí, o juiz determinou que eles tinham de reparar o dano. Como é que era? Pintar o viaduto. Aí pediu a presença de um agente socioeducativo, de um técnico, né? Eu, no meio de um monte de mulheres lá, porque tem assistente social e psicóloga, adivinha quem ia? O pedagogo, claro, né? Eu também não ia botar minhas colegas também lá. E fomos eu, o agente e os 3 garotos para o viaduto do Columbandê. Gente, e o agente lá, pinta ali, pinta lá. Eu escolhi uma sombra, fiquei sentado lá, né, esperando os adolescentes pintar. Para os adolescentes foi a morte, né? Porque pichar de madrugada é aquela adrenalina. Mas em plena tarde de terça-feira, pintar um viaduto foi a morte. Eu duvido que a próxima vez que eles quiserem pichar um viaduto, eles vão pensar 2 vezes, né? Então é uma coisa pedagógica. Olha aí a pedagogia, bem pedagógica. Então a segunda medida é a obrigação de reparar o dano. A terceira medida é a PSC, prestação de serviços à comunidade. São esses adolescentes que trabalham em asilo, quer dizer, trabalham não, eles prestam, né, prestação de serviço. Tem que ser mais ou menos um determinado período que não atrapalhe sua escola. Então, eles tiram xerox, fazem atendimento. Nós tivemos um adolescente que foi encaminhado, inclusive, para uma delegacia. Olha, um adolescente que odiava tanto os policiais foi para uma delegacia tirar xerox. E depois ele falou assim, gente, eu quero ser policial, vocês acreditam? Ele virou e falou isso, né? Então, tem a PSC. A PSC, geralmente, ela é acumulada com a LA, que é a Liberdade Assistida. A Liberdade Assistida, até uns anos atrás, ela era do Degase também. Hoje ela foi municipalizada e ela é atendida pelos CREAS. Então, os CREAS, eles são responsáveis pela liberdade assistida. A liberdade assistida ela é considerada a rainha das medidas socioeducativas. Essa é a melhor de todas, porque o adolescente está em casa com o papai, com a mamãe, né? Se tem, né? Com seus parentes, vai para casa, mas ele tem que, em determinado período, ir lá no CREAS, ser atendido por uma assistente social, por uma psicóloga e por um pedagogo para dizer, e aí, você está na escola? E aí, meu filho? Mamãe, ele está chegando que horas em casa? Essa liberdade assistida é a rainha das medidas. Todos os autores dizem isso, que o ideal seria que os adolescentes ficassem em liberdade assistida, porque ele não sairia do seu ambiente, da sua parentela, né? E teria, ao mesmo tempo, um acompanhamento pela justiça. Bem, a partir daí que as coisas ficam mais complicadas. Então, nós temos... quais são as medidas mesmo, gente? Advertência, obrigação de reparar o dano... alguém quer falar? Vamos lá. Fala aí para ver até se meu som tá bom. Quais são as medidas até agora? Vamos, gente, coragem. Não ficou nenhuma. Eu anotei aqui. Anotou, Luiz? Pode falar, Quando eu Luiz. xingo a professora, o que eu tenho que ganhar? Não xinga a professora, não, gente. Não pode xingar a professora. É brincadeira, gente. Vamos lá. Qual é a medida? Qual é a medida? A primeira medida, a mais branda de todas? Advertência. Advertência. Depois nós temos qual medida socioeducativa? Obrigação de reparar o dano. Esse garoto vai ganhar 10, hein? E qual a terceira? É a prestação de serviço à comunidade. A famosa PSC. PSC. Você falou de liberdade assistida. Isso. Junto com isso? Não, a LA é uma medida, a PSC é outra. Mas, geralmente, a PSC ela é feito concomitantemente com a LA. O juiz já puxa ela e faz isso, né? E a liberdade assistida, e depois a quinta medida é a semi-liberdade, onde eu trabalho. Eu nunca trabalhei com internação. A semi-liberdade é como análogo ao regime semi-aberto dos adultos. O adolescente ele passa a semana conosco, de segunda a sexta-feira, e nos finais de semana ele vai para casa. Na semi-liberdade, o adolescente é obrigado para a escola. Ele não pode estudar. Porque qual a diferença da semi-liberdade para a internação? Na semi-liberdade, as atividades têm que ser feitas fora da unidade do CRIAD. E dentro, o CRIAD, que antigamente chamava CRIAN, é o Centro de Semi-Liberdade, do Rio de Janeiro.
E na internação, as atividades são dentro. Então, na semi-liberdade, o adolescente ele tem que ir para a escola. Ele é obrigado. E como é que ele vai para a escola? Ele leva uma ficha onde o agente anota. O menino, geralmente, nossos adolescentes estudam no AEJA à noite. Então, ele marca. O adolescente saiu do DEGAS e do CRIAD às 17 horas. A escola dele em São Gonçalo depende de um ônibus. Então, ele leva cerca de 50 minutos. Então, a gente calcula esse horário. Quando dá o horário, ele tem que chegar na escola e entregar para a diretora, para a coordenadora lá, que vai assinar o horário que ele entrou na escola. Quando ele sair, faz o mesmo processo. Ele tem que trazer essa ficha. E aí, meu querido, nós pedagogos é que ficamos nessa. Paulo, cadê a matrícula do fulano? Porque é assim, como a matrícula do adolescente em conflito com a lei, vocês sabem, deixa eu fazer um parêntese. Elisane, se eu estiver falando muito complicado, muito rápido, me dá um corte aí. Vocês sabem que no Brasil, adolescente e criança indígena, de circo, de acampamento, enfim, dessa situação de itinerância, ele tem que ser matriculado a qualquer momento. É lei, é lei. Criança indígena, de circo, cigana, de parque, tem que ser matriculada a qualquer momento. Hoje, com a resolução de 2016, o adolescente infrator também entrou nessa. Então ele tem que ser matriculado até agora em dezembro? Até a hora em dezembro. Isso é uma coisa que nós, pedagogos, questionamos muito. Matricular um adolescente em plenas provas finais, será que pedagogicamente isso é correto? Aí eu jogo para vocês. Será que esse adolescente que está tantos anos afastado de uma escola, inserir esse adolescente, quando vocês sabem que na maioria das escolas da EJA o aluno vai só para fazer prova e ir embora, o que vocês acham de jogar esse garoto em frente de uma prova de matemática justamente em dezembro? Pois é, Paulo, o Luiz, né? O Luiz pediu assim, se você poderia repetir, né, essa questão da matrícula a qualquer momento, né, do ano letivo, né? Porque ele está colocando aqui, geralmente não pode, mas o que o Paulo sinalizou, que são as crianças, os adolescentes, né, Paulo, que vivem nesse momento de itinerância, né, que eles têm isso, então, garantido por lei, né, isso? E eles... Exatamente. E Elisângela, é muito importante que os pedagogos sabem disso, porque cedo ou tarde isso vai cair na mão dele. Porque quando a diretora vai chegar assim, até a diretora, mas geralmente o diretor não é formado em pedagogia, pelo menos em Rio Bonito, mas o orientador educacional e pedagógico é. E aí, mas eles estão querendo matricular. E olha só, a resolução número 3, de 13 de maio de 2016, gente, eu tenho ela aqui, eu posso depois mandar para a Elisângela compartilhar com todo mundo, eu mando sim, eu tenho ela aqui. Mas se vocês quiserem procurar, é a resolução número 3, de 13 de maio de 2016. Ela diz que o adolescente ele tem que ser matriculado sem qualquer tipo de embaraço. Isso significa que mesmo que esse adolescente só diga assim, eu estou no 6º ano, não interessa, matricula ele. Mas ele não tem documento nenhum, a supervisora. Mas aí você pega a resolução e fala assim, tá lá, a resolução que foi determinada que o adolescente em conflito com a lei pode ser matriculado sem qualquer embaraço, a qualquer tempo, a qualquer época. Inclusive as crianças refugiadas também? Estão perguntando aqui o Renan. Perguntando. Aqui é específico dos adolescentes infratores, mas eu creio que como nós temos uma legislação própria, que eu também posso mandar o número também, porque é o seguinte, nessa lei aqui não inclui os indígenas, crianças ciganas, de parque, de circo, de acampamento, de movimento sem terra, não é. Essa aqui é uma complementa, uma outra resolução, a outra tá. Agora, vocês sabem também, já que a gente se tocou nesse ponto, que infelizmente muitos professores, muitos diretores e muitos pedagogos, por desconhecimento, quando chega uma criança de circo, não quer fazer a matrícula. Cadê o documento? Mas a outra escola não mandou o bendito protocolo do histórico escolar. E a diretora, ela está infringindo a lei, porque existe legislação que diz que essa criança de circo, que essa criança cigana, ela tem que ser matriculada. Agora, é um desafio também. Agora, por isso que tem que ter esse documento, porque quando a supervisora ou qualquer outra pessoa da secretaria, seja estadual ou municipal, começar de gracinha, Elisângela, você vai pegar e vai falar assim, você vai contra a lei, é isso mesmo que você vai fazer, e infelizmente muitas pessoas não sabem. Então, voltando para o ambiente do adolescente infrator... Então, uma outra dúvida que surgiu do Luiz,
Tô mediando aqui, hein, gente? Vocês estão com vergonha de falar com o Paulo, Meu Deus, né? mas eu tô assustando, Não Elisângela? sei, estão com vergonha, mas eu tô mediando aqui. Tá bom. Ah, não, é que ele tá jantando, ele Poxa, desligou a Poxa, câmera, Luiz, isso é cara de né? pau, hein? Olha, né, Olha ó, lá, viu? mastigando ainda. Eu vou E beber minha aí, água. viu? E aí o que acontece, Paulo? Ele exatamente está perguntando nesse sentido assim: existe uma garantia, né, de anonimato, um sigilo dos menores infratores, por exemplo? Ou ele chega, o diretor sabe, ok, mas o professor também sabe, os colegas de turma sabem, o restante da comunidade escolar sabe Ô, que Elisângela, ele é um menor, que é um menor, não. Não, adolescente. Um adolescente, eu já ia consertar, que eu estava lendo ali o menor, não, né? Ainda bem que eu. Ainda bem, não foi ótimo você ter falado da questão do menor. A gente não chama de Acho menor. ótimo. Acho ótimo você trazer essa história do menor também pra gente. Tecnicamente, você chamar um adolescente, uma criança de menor, não está errado, porque ela é menor de idade. O problema são os penduricalhos. Menor carente, menor abandonado e o pior de todos, menor infrator. Então, a gente utiliza o termo adolescente em conflito com a lei, adolescente autor de ato infracional ou apenas adolescente infrator. A gente utiliza esse termo. Porque a coisa é tão doida que você pega jornal e diz assim, menor assalta adolescente. Ué, os dois não são menores, os dois não são adolescentes, mas aí deixa bem claro, o menor é da periferia, é o pobre, e o adolescente é o garoto do tênis, legal. Então a gente começa a desmistificar, né? Mas chamar de menor não é, tecnicamente não é erro, mas a gente evita, porque ele remete a uma situação irregular. E o estatuto vê como adolescente como sujeito de direito, alguém que tem garantias. Fora que chamar menor é péssimo. Até as professoras que são baixinhas não gostam de ser chamadas de menores, né? Gostam de ser... Que isso, Paulo? Isso é bobagem. bullying. Isso é bullying. É só para contextualizar que as mulheres até 1,60 m, que são consideradas baixinhas, isso é bullying. Mas mais do que isso, uma coisa que as pessoas sempre falam, né? De menor, né? A gente fala de menor, de menor. Mas aí, eu não sei se você consegue recuperar para a gente o estatuto, não era do... Sim, no Código de Menores de 1927 e de 1979 trazia o termo que o menor vai cumprir uma medida judicial. Aí a palavra medida, não era nem medida socioeducativa. Aí, em 1979, que foi o Ano Internacional da Criança, eles reativaram um novo Código de Menores, que basicamente teve umas mudançazinhas, mas continuou ainda a situação. Agora, em 1990, que veio o Estatuto da Criança e Adolescente, começou a um questionamento de que palavras ela tem poder e elas arrastam, entendeu? Mas que bobeira. Não. Quando você diz que um adolescente é bandido, é diferente que ele está dizendo que ele está cumprindo uma medida socioeducativa. Quando você diz que ele está cumprindo uma pena, é diferente de dizer que ele está cometendo um crime, cometendo um ato fracional. Então, a palavra menor a gente vê como estigmatizante. Ela não é uma palavra que a gente, que trabalha na educação, a gente gosta de trazer. Agora, por muito tempo ficou isso e é colocado menor, mas a gente tenta buscar isso e transformar. É difícil, é complicado. Né? Mas a palavra menor ela não é empregada, não deve ser empregada por aqueles que estudam, né? Muito bem. Eu estava falando que mesmo já dei tanta volta. Ou a questão que eu perguntei do sigilo, do anonimato, como é que isso acontece? O Estatuto da Criança e Adolescente diz que o adolescente ele tem que ter a sua privacidade garantida. Tanto é que quando ele é apreendido, mostra a cara de todos os adultos e ele bota aquela tarja na frente. Quando fala, a voz é modificada digitalmente, ele fica de costa, não pode ser colocado. Nas escolas, a diretora ela sabe, a equipe diretiva da escola sabe, porque nós encaminhamos um documento onde diz, carimbado lá com o adolescente, conflito com a lei. Nós temos muito, infelizmente ele está carimbado, porque ele vai com um documento do Estado dizendo que aquele menino está cumprindo uma medida de semi-liberdade. Agora, Elisângela, o que eu tenho percebido é que as diretoras, orientadores gostam de receber um adolescente, por incrível que pareça, porque... A gente fala, se esse adolescente começar a dar problema na escola, fala com a gente que a gente vai enviar um ofício juiz e ele pode ter medida regredida. Já nas escolas ditas normais, os professores, a equipe diretiva fala com pai e mãe que não estão nem aí, que deixam, vocês que se virem e tudo mais. E já com a gente é diferente. Quando um adolescente a gente orienta. Se você causar algum tipo de problema na sua escola, porque o que o pedagogo faz? Ele faz relatórios
trimestral ou determinado período que o juiz pede, essa é uma das funções do pedagogo do DEGASE. Além de fazer matrícula, acompanhamento, ele faz relatório. Então, gente, se vocês gostam de escrever, é um bom caminho andado para entrar no DEGASE, porque você vai ter que fazer relatório de tudo. O adolescente, olha só, cumpre nos informar que o adolescente João da Silva, de 16 anos, deu entrada na Escola Municipal Luiz Gonzaga, situado em São Gonçalo. O adolescente que apresenta dificuldade de aprendizagem tem tido um comportamento adequado em sala de aula, em contato com seus professores, e aqui eu estou descrevendo um dos relatórios que a gente faz. Então, Elisângela, o papel do pedagogo é contar para o juiz, através de um relatório pedagógico, como é que está a evolução ou não daquele adolescente. E dependendo do que o pedagogo escrever naquele relatório, o adolescente pode ter uma progressão de medida. O que é uma progressão de medida? Ele que está de semi-liberdade, ele vai para a LA. Ele que fica lá dentro da unidade, ele vai para casa, ficar com seu pai e mãe. Ou o contrário, nós já tivemos casos de adolescentes que descumpriram a medida de semi-liberdade, criaram um maior tumulto em escola, ameaçaram a professora, porque pode acontecer isso também. E o que acontece? O adolescente tem a internação, ele volta para a internação, tá vendo? Então a semi-liberdade fica como fiel ali. O garoto apresenta um bom comportamento na escola, ele pode ter sua medida progredida para LA. Se por acaso ele não está tendo um bom comportamento, não está cumprindo aquelas metas, ele pode ter uma medida regredida, ele volta para a internação. Sobre a questão da identidade dele, o que nós estamos percebendo é que geralmente tudo que é segredo, toda a escola sabe. Entendeu? O que acontece? O próprio garoto conta. Olha, eu sou bandido. Olha, eu sou do DEGASE. Eu não sei se ele gosta de fazer isso para mostrar que é maioral, não sei o quê. Sabe? Mas, infelizmente, todo mundo sabe na escola. A gente chega lá, aquele menino do criando, não sei o quê. E assim, nós temos diretoras lá em São Gonçalo que são verdadeiras parceiras. Na mesma hora ela pega o telefone, é o Paulo, ou para outra pedagoga lá que trabalha comigo, a Cláudia. Olha, esse menino está fazendo isso, já falei com ele. E assim, agora, nós temos também muita resistência de algumas escolas também, são poucas, mas em São Gonçalo, porque São Gonçalo já tem uma experiência de adolescentes infratores muito grande. Então, as escolas que a gente costuma matricular são as mesmas. Está entendendo? Então, são escolas estaduais, municipais e até particular. Por incrível que pareça, nós temos adolescentes em escola particular. Quando dá para pagar um valor de 100, 100 e pouco, sabe aquela tia que aparece que tem um dinheiro a mais? Não, eu vou pagar porque a escola particular está um pouco melhor que a escola pública. Achando, né? A gente sabe que não é bem assim, mas acontece. Mas a questão do sigilo ele tem que ser mantido, pelo menos no ambiente de não expor esse adolescente. Mas o que a gente percebe é que todo mundo conhece lá e todo mundo sabe que ele mesmo acaba se anunciando, né? Dizendo. E também não tem como fugir, porque ele vai com aquela ficha onde está timbrada, como se fosse uma caderneta, essa ficha é semanal. E lá alguém carimba e tudo mais. Agora, na minha experiência profissional, eu tenho visto que muitos adolescentes acabam ameaçando a diretora. Falam assim, bota o horário aí, inventa um horário para a diretora colocar e depois, ou então ele mesmo falsifica o horário. A diretora botou que ele saiu 19 horas e ele põe 21 por cima, para sair que foi 21. E isso é considerado falsificação de documento e pode evoluir para um novo ato infracional. Então, nós já tivemos casos de adolescentes que nós encaminhamos, porque falsificou a ficha toda. Ia para o colégio, apresentava o papel, depois fugia lá de novamente e dizia que estava estudando e não estava, né? Então, ele pode ser punido. Mas, de qualquer forma, a gente vê o trabalho do DEGASE, da socioeducação, um trabalho que tem que ser feito. O professor Leonaldo Julião, que é amigo de longa data da professora Elisângela, ele sabe que nós estamos trabalhando com terreno baldio das políticas públicas. E o pedagogo acaba entrando nessa. Sabe aquele tipo de pessoa que ninguém tem interesse? Quando morre adolescente infrator, eu escuto, menos um bandido no mundo, bandido bom é bandido morto, tem mais é que matar mesmo, é semente do mal. É muito difícil. Eu tive a oportunidade de falar sobre adolescente infrator, e ele falou, mas você está defendendo bandido? Eu quero ver se sua filha foi estuprada, se você for roubado, como é que é? Gente, infelizmente, nós temos uma sociedade imensa, inteira, contra esse adolescente. Então, cabe ao pedagogo, aí nesse momento,
deixar suas convicções sentimentais, emocionais e começar a colocar na prática. O meu papel, independente do ato fracional que esse menino fez, porque eu já tive casos, a maioria dos casos de adolescentes são casos de tráfico de drogas em São Gonçalo, mas eu já tive casos atendidos de adolescentes que estupraram crianças, sabe? E às vezes uma menininha, que era a idade da minha filha que estava dentro de casa, sabe? Olha assim, estuprou uma menina de 9 anos, aí eu tinha em casa uma menina de 9 anos. Eu sou ser humano, claro que passou na minha cabeça. Se fosse minha filha, claro. Se fosse minha sobrinha, claro que isso passa na nossa cabeça. Mas eu não estou ali para julgar, porque as pessoas confundem, sabe, privação de liberdade com privação de dignidade. A medida socioeducativa é uma resposta do Estado para aquilo que ela fez. Aquele adolescente, ele cometeu um ato que é considerado irregular para a sociedade. E todo mundo que cumpre medida não chega assim, meu filhinho, vamos lá para o Degase cumprir uma medida. Não é assim. O nome é imposto. A palavra é essa. A medida é imposta. Se você pegar os relatórios do juiz, a medida é imposta pelo judiciário. Imposto é uma coisa que não tem querer. E se esse adolescente ele não cumprir, ele vai ter as suas medidas cabíveis de poder acontecer. Paulo, querido, duas coisas. Estão pedindo para você para falar o que é a sigla Degase, e outra coisa que foi sinalizada, né? Foi pela Ana Cláudia, que uma questão, né, para a gente pensar, será que essa resistência, né, das escolas, né, justamente por essa ausência na nossa formação inicial, no curso de pedagogia. Elisângela, aqui, né? Fantástico. Desculpa, eu quero começar por essa aí, depois você me lembra outra. Elisângela, isso que você está fazendo de abrir esse leque, eu tenho certeza que alguém vai ficar com a sementinha e falar assim, vou querer saber. E, Elisângela, nós temos vários jovens aqui, ou não tão jovens, que podem começar a pensar numa nova profissão, olhar isso. Gente, porque é uma experiência muito interessante, sabe? E começar a ver isso mesmo. O preconceito é latente. E outra coisa, eu concordo plenamente. Se o curso de pedagogia pelo menos tivesse uma cadeira, ou pelo menos uns 2 meses, que falasse, existe o Estatuto da Criança. Eu até sei que estudo Estatuto em algumas disciplinas, mas fala assim, temos uma parte dos adolescentes em conflito com a lei, e o pedagogo tem que atuar. Porque o que acontece, Elisângela? Daqui a pouco vai ter concurso para o Degase. E as pessoas vão fazer como eu, que faz por interesse de ter Claro, a gente quer ter uma profissão. Mas você fala aí, o interesse, a princípio, foi financeiro, porque paga bem. Exatamente. Né? Também não é tão assim também, não. Né? Sim. Não, se você for comparar com uma escola municipal de muitas prefeituras, com certeza, o pedagogo está muito desvalorizado. Qual é o salário inicial de um pedagogo no Degase? Eu acredito que esteja na faixa de 3.500, alguma coisa. Inicial. Mas tem gente que já está com 7 mil, 8 mil reais, entendeu? Se você comparar isso para muitas escolas, não estão ganhando, o pedagogo não está ganhando. Fora isso, a possibilidade de ter acesso a conhecimentos, não que a escola não dê, mas uma outra vertente, entendeu? Como eu, por exemplo, tive a oportunidade de parar na Unirio, né? Sou muito grato a isso. E a Unirio são uma das poucas universidades do Rio de Janeiro, tirando a UF com o Leonardo, né? Nós temos aqui a Unirio, o grupo de professores, porque o POGEF e o nosso... NEF. Nosso Mas grande... foi a professora Janaína que abriu, né? Sim. Mas vocês acolheram, Elisângela, não é isso? Vocês acolheram. Porque eu percebo, Elisângela, uma certa resistência, entendeu? Esse assunto é legal, interessante, mas não é isso que eu quero. Gente, isso é o preconceito. Só que aí você forma um pedagogo pela Unirio que vai fazer um concurso para o Degase e vai passar e vai dizer assim, poxa, mas eu nunca vi nada disso, que universo é esse? E isso é muito chato, porque não é possível, em pleno século XXI, alguém sair de uma universidade sem falar de uma das funções do pedagogo, que é a socioeducação. Não tem mais como. Antônio Carlos Gomes da Costa, ele é praticamente ignorado. E existem muitas teorias. Por que Antônio Carlos Gomes da Costa? Uma vez o Leonardo falou, será que Antônio Carlos ele não fez mestrado, não fez doutorado, embora tenha publicado muitos livros? Será que a resistência é isso, por ele não ter esses títulos acadêmicos? Eu não sei. Ou o assunto é um tabu, eu não sei. Então está na hora da gente desmistificar. E graças a Deus estamos com a Unirio aí, que é uma das melhores universidades federais do estado do Rio de Janeiro. É isso? Mas tinha uma segunda pergunta também, não foi? Não foi? Em relação à sigla, o que significa a sigla Degase? A palavra Degase significa Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Nós tínhamos Departamento Geral de Ações Socioeducativas.
O Degase começou em 1994. O Degase herdou as antigas unidades da FEBEM, FUNABEM, lembra? Você deve ter ouvido falar nisso, FEBEM, FUNABEM. Então, o Degase, ele acabou recebendo essas unidades, todas destruídas, muitas, era federal. Era federal e ficou estudalizou-se, né? Então, ela passou... Não é a nova FEBEM, não, tá? Já estou respondendo por você. Não é nova FEBEM, não. Exatamente. Não, é Degase. Alguém perguntou, né? Se o Degase é a nova FEBEM. Era novo Degase. Tempo atrás era chamado de novo Degase, porque o nosso... Vocês conheceram um tal de Sérgio Cabral? Foi um homem que foi governador da nossa cidade. Eu acho que ele passeou, deve estar em algum lugar aí. O Sérgio Cabral, ele botou tudo assim... Nova SEDAI, nova Degase, era tudo novo, né? Hoje o Degase, para dar um aspecto de revitalização. Isso é tudo marketing político. Hoje o Degase não é mais novo Degase, voltou a ser Degase novamente, né? Mas que sabe Deus, né? E o Degase, as pessoas falam assim, tem o Degase e o DESIP. O DESIP é o Departamento do Sistema Penal, que hoje não se chama mais Departamento, hoje é SEAP, Secretaria de Assistência Penitenciária, não é isso? Né? Apoio Penitenciário, fugiu agora, é o SEAP, né? E eu já escutei muitas coisas. Os adolescentes fazem a graduação no Degase e depois vão fazer pós-graduação na SEAP. Isso é muito duro. E o mais duro é que a gente vê o preconceito ainda do adolescente infrator, entendeu? E é muito complicado isso, muito complicado. O adolescente no Brasil ele é muito visto como muito mal visto, né? E parece que as pessoas que tentam lidar com essas pessoas também são vistas mal vistas. Você está passando a mão em bandido e tudo mais. É uma pena, uma pena. Ainda bem que nós que somos da educação, a gente entende que todos merecem uma segunda chance, independente do que você fez na sua vida pregressa. Hein, Paulo? Já que você está falando do concurso, para poder nós, enquanto pedagogos, futuros pedagogos, nos formarmos, né, nessa área, né? O Luiz perguntou assim, se você pode falar mais um pouco do seu dia a dia no Degase, sim. Né? Como é que é essa sua rotina, né? Como foi sua entrada, o seu ingresso no Degase, como é hoje, quantos anos, né, você atua no Degase, enfim. Eu atuo no Degase eu entrei no concurso de 1900, eu fiz concurso em 94, mas eu fui chamado em 98, porque tinha muito contratado, então eu nem lembrava mais. Quando eu recebi o telegrama, minha mãe já tinha aberto, né? Minha mãe já tinha visto, né? Minha mãe, que partiu esse ano, ela já tinha visto. Aí eu falei assim, mãe, não entendi nada. Aí ela falou assim, nem eu! Quer dizer, ela tinha aberto e fechado novamente, né? Mas eu fui chamado em 98 e o Degase... Qual é a minha rotina de trabalho? Eu chego no Degase, eu tenho que ver quais adolescentes que não foram matriculados ainda. Como eu falei para vocês, nós matriculamos de janeiro a janeiro. Matrícula total, porque a juíza de São Gonçalo, o juiz em geral, exige que ele esteja matriculado. E eu vou contar para vocês. Matricular no início do ano, beleza, mas quando começa a entrar junho, porque a gente trabalha lá muito na EJA, então os adolescentes, eles estudam até julho, não é mesmo? Junho, julho e em agosto tem uma nova turma. Então, quando já chega nos meses finais, conseguir matrícula, tem que ter aquela lábia, conversar com a diretora, chamar. A gente tem que ter muito. Não pode bater de frente, não, senão as portas se fecham. E porta de escola que se fecha é muito complicado. Muito bem. Eu faço. Verifico quais adolescentes que precisam ser matriculados. O que o pedagogo faz? Então, Paulo, olha só, o que você está trazendo para a gente é o seguinte: por mais que isso esteja em lei, que o diretor tem sim que matricular, né, o adolescente, né, infrator. Mesmo assim, a escola pode, de alguma forma, se negar e essa porta ser fechada. Tem resistência, tem. Muitos por desconhecimento, muitos por não terem vaga. Porque, às vezes, Elisângela, você vai colocar esses adolescentes em salas superlotadas. E hoje a gente vê na EJA uma juvenilização da EJA. Aí você tem várias pessoas adultas e pega aquele garoto e enfia ali dentro da escola. Isso, em determinadas escolas, causa um trauma. A gente sabe disso, né? As pessoas ficam comentando. É complicado. Graças a Deus, a gente não tem tido maiores incidentes na escola, não, atualmente. Mas já tivemos problemas sérios de querer agredir algum funcionário. Teve um adolescente que
que chegou para uma moça da limpeza, bateu nas costas e falou assim, olha, o anjo está te esperando. A dona deu um ataque cardíaco, um problema sério, porque achou que o garoto estava ameaçando. Então, há casos de todos os tipos, entendeu? Há casos de assédio, é muito complicado. Mas, voltando aí, qual é o meu papel do pedagogo? A gente faz as matrículas, faz, como eu falei, a gente faz acompanhamento desse aluno através de reuniões com esses diretores, professores. Você tem que estar com a equipe diretiva, perguntando, pedindo relatórios escritos ou não. E aí, uma outra dificuldade. Muitos diretores ligam, muitos gestores da escola ligam para a gente. Esse aluno está fazendo isso. Mas quando a gente pede para colocar no papel... Elisângela, o medo bate mais forte. Eu vou me expor. Uma diretora falou assim, meu Deus, mas eu não tenho carro, eu ando a pé aqui na comunidade, se eu coloco isso... Eu entendo perfeitamente, entendeu? Entendo perfeitamente. Cada caso é um caso. Agora tem diretoras que não. O garoto estava fumando maconha lá dentro, não sei o que, da sala de aula, no banheiro. Tem diretoras de todo jeito, gestoras de vários jeitos. Tem umas que batem de frente mesmo, outras são mãezona. Você sabe aí mais do que eu como é que é esse perfil desses diretores. Mas a maioria são mulheres, e eu vejo assim... Mas a gente tem uma boa parceria. E o que mais um pedagogo do DEGASE faz? Matrícula, acompanhamento, reuniões periódicas, relatórios. E outra coisa, todas as atividades culturais, de esporte e de lazer, elas devem passar pela mão do pedagogo. Quando chega alguma atividade nesse molde dentro da unidade, o diretor fala com o Paulo, fala com a Cláudia, que são os pedagogos da unidade. Nós queremos apresentar um circo mambembe dentro da unidade. Fala com o pedagogo. Nós queremos fazer uma festa em comemoração ao Dia da Pizza. Fala com os pedagogos. Os pedagogos... a bibliotecária. Nós temos uma bibliotecária em São Gonçalo. Na verdade, a única unidade de semi-liberdade do Rio de Janeiro que tem uma bibliotecária somos nós. Então, ela faz oficina de leitura escrita. Adivinha quem acompanha a bibliotecária? Os pedagogos. Então, a função da pedagogia ela é muito ampla. Inclusive, a equipe técnica é chamada de equipe técnica. Quem são os profissionais que acompanham os adolescentes em conflito com a lei? Assistentes sociais, né, formados de serviço social, as psicólogas, né, e os pedagogos. Mas... Então, quer dizer que os pedagogos eles não atendem família? Atende, nós conversamos. Então os pedagogos não pedem, pede documento, tem que tirar a identidade do menino, tem que tirar a carteira de trabalho, mas isso não é função da assistente social? Quando não tem assistente social na unidade, o pedagogo acaba tendo essa função. Olha, senhora, eu preciso que a senhora providencie a identidade do seu filho. Tem a identidade? Cadê a segunda via? Precisamos resgatar. Ele está na idade de fazer o alistamento militar. Então, embora cada um no seu quadrado, acaba tendo um interprofissional, entendeu? Do mesmo jeito, na minha ausência, nas minhas férias, ou por um problema de saúde, a outra psicóloga, a outra pedagoga não está na unidade, eu já vi psicóloga que falou assim, olha, o seu filho tem que ser matriculado, hein? Seu filho tem que ser matriculado. Quer dizer, a psicóloga falando de escola, o pedagogo falando de documento, de coisa. Quer dizer, cada um no seu quadrado, mas acaba tendo esse envolvimento, compreende? E outra coisa, quando um diretor ele pede um relatório, houve uma rebelião dentro da unidade. Os adolescentes agrediram, quebraram, alguma coisa. O diretor ele não quer saber se na tua testa está escrito assistente social, ou psicólogo, ou pedagogo. Ele, por favor, faça o relatório. O pedagogo, eu vou dizer para o diretor, não, eu não faço relatório porque eu não sou do serviço social. Não é assim que funciona no DEGASE. Mesmo eu sendo pedagogo, eu vou botar no dia 17 de dezembro, o adolescente fulano teve uma atitude tal. Então, acaba o pedagogo fazendo a sua função e, digo, até extrapolando ela e aprendendo também, né? Esse é o caminho. Sim, hein, Paulo? A Bruna perguntou se existe algum debate, né, a respeito de possíveis ajustes nesse calendário escolar, né, junto dessas escolas que recebem, né, esses meninos de internação. Elisângela, isso é uma situação, isso é mexer no vespeiro. Vocês sabem, eu estou falando da semi-liberdade, mas na internação também tem escola. Qual a diferença? Na semi-liberdade, os adolescentes saem das unidades para ir para a escola que estão próxima da área ali, ou até um pouco mais longe. Mas na internação, existem escolas estaduais que atendem os adolescentes. Só que os professores eles não abrem mão de ter férias em julho, aquele recesso de julho, e também a férias de janeiro. Eles não abrem mão. Já foi falado, porque os adolescentes fratores eles não param nunca. Mês de julho chega adolescente, mês de dezembro chega adolescente, dezembro. E esse adolescente deveria ter uma escola contínua. Só que o sindicato dos professores está na briga, já teve quase morte. Nós não abrimos mão de ter
parar no meu recesso, porque em janeiro eu tenho que viajar com meus filhos, é recesso deles e tudo mais. E isso é uma briga. O próprio professor Leonardo já conversou com a gente sobre isso, essa discussão. Porque imagina só, esses adolescentes eles não param de chegar, então não poderia parar de ter oferta de aula. Então, deveria ter. Nós não estamos negando as férias do professor, só que fazer um escalonamento, porque todos os professores têm que tirar férias em janeiro. Onde está escrito isso? E na Bíblia? Será que na socioeducação é assim que funciona? Nós temos uma escola no Degase ou uma escola do Degase? Nós temos uma escola extramuro que baixou como um disco voador dentro do Degase, ou nós temos uma escola que vai atender as demandas do Degase? A gente não tem isso. Então, você vai ver, lá em dezembro, agora, se você for nas escolas, ninguém está estudando, porque é férias, porque é recesso, entendeu? Então, isso é uma briga muito grande. E aí, precisa de pedagogos que lutem por isso. Eu já participei de reuniões que o próprio sindicato falou, nós não abrimos mão. Se é férias de recesso em julho, todo mundo em julho. Se é em janeiro, todo mundo em janeiro. Isso é um desafio para as próximas gerações. Porque a gente pensa, esse momento que esse adolescente está lá parado agora, trancado, ele podia estar na sala de aula, não é mesmo? Sim, e outra coisa, você começou a falar que a unidade de vocês é a única que tem bibliotecária e que ela faz um trabalho de oficina. De leitura e escrita. E como é que funcionam essas oficinas, né? Existe autonomia de cada unidade? Quais oficinas só serão oferecidas para esses meninos, além de eles irem para a escola, né? Quais oficinas são possíveis, né? Basicamente, esses adolescentes eles são levados toda terça, quarta e quinta, em determinados horários estipulados. Então, vai grupo de adolescentes para dentro da biblioteca. Nós temos uma biblioteca no Degase. Seria um prazer muito grande, quem sabe, Elisângela, levar um grupo de alunos quando passar a pandemia, vocês vão tomar café comigo, lá o lanche é comida de primeira qualidade, né? É sério mesmo. Eu posso conseguir isso, levar todo mundo para vocês verem a socioeducação na prática. Mas voltando para a biblioteca, nós temos uma biblioteca dentro da unidade do CRIAD de São Gonçalo. Geralmente as unidades têm biblioteca, mas como não tem biblioteca, é chamada de sala de leitura. A nossa pode ser chamada de biblioteca porque nós temos uma bibliotecária, ok? Mas isso aí tem todo um regimento, um parâmetro que eu não sei explicar muito bem, mas funciona nesse sentido. Então, a bibliotecária ela recebe esse grupo de alunos e ela faz atividade de leituras com esses alunos e depois de escrita. Embora ela não seja professora de português, mas ela faz tipo uma reflexão. Você fez, é tipo uma resenha. Você leu esse texto, o que você entendeu? Aí o adolescente escreve, entendeu? E aí tem de tudo, né? Adolescentes que têm muita dificuldade de escrever e outros que se soltam e colocam sua história de vida. Então é muito curioso e é muito interessante. Para a gente é um ganho, porque é uma forma desse adolescente se manter também ocupado, porque manter atividades educativas não escolares é muito complicado numa unidade, ainda mais agora com a pandemia do Covid. Muitas parcerias elas foram encerradas ou elas foram interrompidas. Então, e fora que muita gente que se oferece para trabalhar. Nós tivemos, por exemplo, um curso de fotografia, mas o rapaz mudou de emprego, aí não pode atender, é de graça. Então, você não tem um funcionário pago, é complicado. Você não tem uma permanência dessas atividades. Mas no caso da bibliotecária, nós temos porque ela é bibliotecária concursada. Então, ela faz esse atendimento de leitura e de escrita, basicamente isso. Claro que rola um desenho, claro que rola filme, claro que rola outras atividades que podem ser feitas na biblioteca, mas basicamente é leitura e escrita, né? É uma forma de estimular essa construção desse aluno. Você falou do desafio, né, da continuidade, né, quando é um trabalho de voluntários, né, é um desafio muito grande, mas acabou surgindo aqui, né, o comentário de Bruna, né, concordando com você, né, que essa oferta deveria ser realmente contínua, né, em relação a esse atendimento, vamos colocar assim, né, dos meninos, né, dos adolescentes. Mas mais do que isso, eu acho bom você esclarecer, antes de eu passar a palavra para a Maria Alice, você esclarecer uma dúvida que surgiu de Luanda, porque ela como você deu 2 exemplos, um é semi-liberdade e outro de internação, porque a semi-liberdade, como você falou, o menino vai sair para uma unidade escolar próxima ali, né, do Degase. Exatamente. Agora, em internação, são aquelas unidades que tem uma escola ali dentro, sim, né? Sim. Eu acho interessante você esclarecer essas diferenças para poder... Não deve ser só a Luanda, outras pessoas com dúvidas,
Tá bem? E aí tem uma outra pergunta da Carla. Qual seria a melhor medida de ressocialização, então, né? Dentro Aí é a do que rainha você das trouxe, medidas, que é a né? liberdade assistida. Isso quem está falando são os autores, né? Eu vou discordar de Antônio Carlos Gomes da Costa, que é o pedagogo, né? Ele diz, eu também acho também, Elisângela, eu penso que o adolescente ele tem que ficar com sua família. Só em casos muito raros que ele deveria ser internação. A internação, ela deveria ser o último caso, mas infelizmente os nossos juízes utilizam ela à vontade, sabe? Muitos juízes internam mesmo. Internam, não querem nem saber. Há uma batalha aí. Qual a pergunta? Da escola da internação, né? A escola da internação são escolas estaduais, são colégios estaduais que funcionam dentro das unidades de internação. Algumas unidades são salas que são acopladas na própria unidade. Outras, no terreno, é construído uma escolinha que coloca lá. Dependendo do número de alunos, eles têm que oferecer desde do primeiro ano, que é a alfabetização, até o último ano, terceiro ano do ensino médio. Então, o que acontece? O que eu vi quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado é que na escola de internação existem muitas turmas multisseriadas. Turma multisseriada, pleno século XXI, turma multisseriada. Existe turma multisseriada. Porque você tem um aluno do primeiro, um aluno do segundo, um aluno do terceiro. Aí põe a professora e dá aula para esses três. E geralmente no ensino médio que nós temos essas divisões do sexto, do primeiro, segundo, terceiro. Até o sexto, sétimo, oitavo e nono ano, que é o segundo segmento, também às vezes a aglutinação também, entendeu? É triste, né? O certo seria cada série com seu professor. E é um eterno recomeço. Você imagina, hoje eu faço a chamada aqui, João, Cláudia, Maria. Amanhã, cadê João? João ganhou progressão de medida. João voltou. Aí a professora me contou que é um eterno recomeço, a professora de matemática. Ela ensina lá a raiz quadrada, no dia seguinte, na outra semana, ela vai ter que revisar todo o trabalho. E como é que é a aprovação? Tem provas? Não. Tudo é motivo de avaliação. O aluno fez uma pergunta, é avaliado. O aluno fez um exercício, é avaliado. O aluno se comportou em sala de aula, é avaliado. Porque se ela for esperar, olha, mês que vem eu vou aplicar a prova, é bem capaz de mês que vem uma outra turma está lá, entendeu? Então não dá tempo. Então é uma escola, por isso que é uma escola diferente. É uma escola que tem que suprir isso dessa maneira. Entendeu? Entendi. Vou passar agora, Paula, a palavra para a Maria Alice, querida. Não, é só para reforçar o que o Paulo disse dessa coisa das férias, né, que é uma obrigatoriedade ser nesse espaço. Acontecia a mesma coisa na classe hospitalar. O hospital pedia, porque as crianças são internadas em dezembro, janeiro, né, e a escola ainda, você, para ter acesso ao pátio, com os brinquedos, com o parquinho, com tudo, só a escola estando aberta. Se a escola não estava aberta, não tinha esse acesso. Né, aos livros, à biblioteca que nós tínhamos, nós tentamos várias vezes, né, fazer, por exemplo, eu sempre me oferecia, que eu já não tinha mais filho pequeno, né, eu posso ficar em janeiro e tiro férias em fevereiro, em março, em outro espaço. Nós éramos 5 professoras, não teria problema nenhum que a gente fizesse até um período diferente, que não fosse aula, mas que tivesse aquele espaço da escola ali para as crianças saberem que tinha uma escola. Nunca foi permitido, nem com pedido de diretor do hospital, o município, né, eu era professora da classe hospitalar Jesus, né, do Hospital Municipal Jesus, no Rio de Janeiro, ali em Vila Isabel, o município nunca permitiu. Está vendo, professora Maria Alice, como nós, pedagogos, nós temos uma seara muito grande, muitas lutas ainda para vencer, né? A senhora está falando de hospital, crianças fragilizadas e as pessoas não tiveram perdão. Imagina para adolescente frator, aí mesmo que as pessoas não vão ter. É complicado, é um vespeiro isso, é um vespeiro, já percebi, é sangue corre mesmo, é de pessoa bater murro na mesa, é muito complicado. Por isso que o papel da pedagogia, gente, olha, eu acho que a gente tem muito que caminhar ainda nessa nossa pedagogia, é muita luta, ainda mais em tempos tão sombrios que nós estamos vivendo, onde nós temos líderes que falam que bandido bom é bandido morto, né? Que reforçam então mesmo tantas coisas que a gente sabe que não é por aí, né? E é muito triste quando a gente escuta professores falando isso, né? Mas muita gente, quando a gente começa a falar dos adolescentes fratores, começa a ter uma nova olhada, uma nova visão, né? Sobre isso. E é esse que é o nosso papel. A gente não está aqui para fazer discípulo, chamar ninguém para o meu grupo, não. A gente está apresentando coisa e cada um amadurece. Eu também já amadureci muito. Eu também entrei no Degase com muito preconceito. Quer ver uma coisa? Eu achava muito culpa dos pais, entendeu? Eu tinha muito na minha cabeça, os pais. E hoje, olhando para aqueles pais, à medida, depois de 20 anos lá dentro, eu vejo que tem gente que tem papai, mamãe, Netflix,
comidinha em casa e mesmo assim é atraído, sabe? Não estou dizendo que ninguém nasce infrator, ninguém tem esse gênio, mas é alguma coisa estranha, sabe? Porque é muito fácil falar assim, fulano é empobrecido e não resistiu, caiu nas garras do crime. Agora, quando você vê, já teve gente, são poucos casos, que podia ir para o exterior. A mãe casou com um cara, foi para o Canadá, e o garoto, eu não quero ir para o Canadá, prefiro ficar em São Gonçalo. Aí a gente tem umas coisas assim que não bate na cabeça, compreende? Eu sei que são exemplos meio malucos que eu estou dando, mas a gente vê o que leva uma pessoa a ser infratora. Isso é muito complicado, é muito difícil, sabe? Agora, eu percebo que a influência dos adultos é muito triste, é muito complicada. Nós tivemos casos tivemos um caso terrível em São Gonçalo, se vocês me permitem contar uma historinha, rapidamente, que um policial ele foi assassinado, foi alvejado por um adolescente. Esse foi homicídio mesmo. E esse policial, uma história terrível. A mulher estava grávida, do primeiro filho, do policial, uma coisa terrível. Só que aí estava lá manchete no jornal de São Gonçalo, menor mata policial, todo mundo fica com ódio. Só que depois você começa a destrinchar, quando ele chega pra gente, que esse adolescente, ele tinha um tio, que não era pastor, que não era professor da Unirio, que não era médico, era um traficante, e deu uma arma, falou assim, vamos fazer um assalto. E deu uma arma para esse garoto de 15 anos, e falou o seguinte, olha, nós vamos fazer um assalto, se alguém reagir, você atira. O policial reagiu e ele atirou. Eu não tô querendo justificar o ato, mas você está entendendo? Um garoto de 15 anos influenciado, entendeu? E fez essa desgraça toda. Então eu vejo que os adultos têm uma parcela imensa de culpa, né, nessa situação desses adolescentes estarem chegando nesse ponto. Agora, eu também tenho me desmistificado vendo que a composição familiar, muitos são sofridos e que eles fazem de tudo para os seus filhos, entendeu? Nós temos casos de adolescentes órfãos? Temos, mas a maioria tem papai, tem mamãe, geralmente é mãe, são mulheres, né? E também eu vejo muita a presença dos avós e dos tios. Tipo, os pais abandonaram e eu vejo os avós e os tios ali até o fim com aquele adolescente. A gente tem casos de garotos que conseguem superar, mas infelizmente uma grande parcela não consegue se socializar ou ressocializar, que é uma palavra aí meio complicada de parar com esses atos delitosos. Uma coisa que você trouxe, Paulo, que eu acho importante, que a gente ressignificar e repensar essas cristalizações nossas, né? Então, é uma família desajustada, esse menino infrator, né? O menino, o adolescente infrator, ele vem de uma família desestruturada. Não é bem assim. Existem várias famílias, várias possibilidades, né? Então, a gente tem que pensar... E agora que eu descobri, gente, que eu tenho até uma xará no grupo, hein? Elisângela entrou no grupo, né, Elisângela? Só para a gente pensar o seguinte, que nós acabamos criando estereótipos, os tais tipos ideais, aí a gente sempre lembra, né, Maria Alice de Weber, né, os tipos ideais, e eles não existem, né? Então, o frator vem da família X, não é isso, né? Então, quando você falou assim, puxa, se nem para uma classe, né, hospitalar existe uma flexibilidade de uma organização, de um calendário, né, escolar, imagina para um adolescente infrator. Não, eles estariam em pé de igualdade, né? Então, só para a gente pensar nisso, de que às vezes a gente não se dá conta de que a questão da oportunidade tem que ser, né, para todos mesmo. Né? Com certeza, né? Com certeza. Não, é para a gente parar de criar esses estereótipos, essas cristalizações de que tem que ser de tal jeito. Se não é... Mas ainda tem alguns comentários aqui que vão nessa perspectiva de que esse menino infrator, né, esse adolescente em conflito, ele deve ser banido, né, da nossa sociedade, não é verdade? Então, como você comentou, né, nessa questão das férias, a Maria Alice também trouxe, né? Você vai parar as suas férias, eu vou parar as minhas férias para dar aula como está escrito aqui pela Ana, né, para bandido, né? Então, e aí é o enfoque que a gente tem que sempre dar o quê? A importância dessa formação inicial, né? Do pedagogo, com certeza. Que ela remeteu a isso. E a Bruna trouxe aqui a experiência dela, que ela já visitou escolas, eu também, Bruna. Eu fui na da Ilha do Governador ali, né? A gente, lógico, com os nossos preconceitos, a gente entra e quer sair correndo, né? É verdade. Dá um medo, né, gente? Dá um medo, né?
Mas é isso que o Paulo também trouxe. E que bom que a gente pode desconstruir, né? Porque entrou com a mentalidade, né, no Degasse lá em 98, e que em 2021 você já vê, não só em 21, né, desde antes, mas você vem nesse processo de desconstrução, né, de não só desconstrução, mas de ampliação, de divulgação, de mostrar para o mundo, né, que o Degasse existe, que as possibilidades do Degasse não como um local de exclusão, né? Ali, pelo contrário, é um local em que você defende muito essa bandeira, né? Não é de passar a mão na cabeça do menino, não, mas sim de oportunizar um direito que é dele, né? Ele tem o direito, né, de estudar, né? Ele tem o direito de, você trouxe aí, entre aspas, o seu ressocializar, né? Ele tem esse direito, né? E a Elisângela trouxe esse comentário de uma necessidade, né, que é muito grande, de aceitação no grupo, né, desse adolescente, né? E a Cris, né? A Cris traz aqui para a gente, né, no tocante da formação, né? Qual seria, né? Que ela está pensando sobre isso, né? O que deveria ser dado na universidade, não é isso? Para se tornar um pedagogo com essas múltiplas competências que desafiam, hein, Cris? Porque realmente por mais que a formação é inicial, né, Maria Alice? É inicial, mas a gente precisa minimamente mostrar, né? Estar aqui com vocês compartilhando essas várias possibilidades. E aí, sim, cada um vai buscar, como até o Paulo falou, já precisa aprofundar, de ver qual é a temática, qual é a área de interesse, para poder se dedicar, porque aqui é inicial, né, gente? E se a gente for parar para pensar, nós estamos em plena rediscussão da matriz curricular, do nosso curso aqui de pedagogia, e a gente pensa, né, em inserir um monte de coisas, mas aí a gente vai ter que inserir a questão além das aulas, né, parte teórica, parte prática, temos que inserir a questão da curricularização da extensão. E aí, ao fazer isso, talvez seja um caminho muito importante para a gente incluir as temáticas que não estão presentes, talvez, no curso, já que não será possível criar outros componentes curriculares, né? Criar outras disciplinas em virtude de uma ampliação muito grande, né, do curso em carga horária, e se vocês já levam 5, 6 anos até o nosso limite atual, né, de 7 anos, né, Maria Alice, de integralização, se a gente incha ainda mais esse curso, né, acho que nós ficaremos 10 anos estudando no mínimo, aí se a gente fosse colocar todas as disciplinas, mas por outro lado, nós sentimos ausências, lacunas várias, né? Que eu diga Maria Alice, né? São várias lacunas, né? Porque a gente sente muita falta de muitas disciplinas, muitos... Eu estou chamando de disciplinas porque as caixinhas são chamadas de disciplinas, né? Na nossa matriz curricular. Mas seriam várias possibilidades, até mesmo, de repensar essa matriz, de como lidar, né? Já que a extensão vai entrar na matriz, como lidar com essas novas temáticas, tá? Acho que pode ser um desafio para a gente pensar todas essas questões que estão sendo trazidas aqui. Vou passar a voz para a Maria Alice, e aí é para a gente pensar, Maria Alice, aqui junto com o Paulo, como é que seria possível essa formação para essas múltiplas competências profissionalizadas? Eu acho assim, a pandemia, né? Meu pai dizia que tudo que é ruim tem um lado bom. Se a gente procurar, a gente acha, né? Trouxe isso aqui, né, de bom. Eu participei nesses 2 anos que eu estou trancada em casa, né? Mais trancada que tudo. Eu consegui participar de pelo menos uns 6 seminários internacionais, congressos, né? E a gente vê que a gente está igual em todos os lugares, né? Mas foi uma oportunidade que a gente não tinha. Né? Quando eu falei, eu vim aqui hoje aprender, porque eu nunca tinha parado para ler a respeito. Né? Sabia que existia, mas não sabia como funcionava.
né? E a gente ouve isso sim, vale a pena? Porque eu sempre recomendo, não me lembro se eu recomendei isso quando eu vim falar sobre classe hospitalar, O Murmúrio dos Fantasmas, né, do Boris Cyrulnik, para quem gosta, para falar sobre resiliência, que às vezes o professor é um tutor de resiliência. Não importa, a briga da minha, Paulo, né, me estendendo aqui um pouquinho, a briga do meu atendimento de classe hospitalar é determinar quem vai ter o atendimento. Depois de 3 dias de internação, 5 dias de internação, gente, vai ter o atendimento pedagógico se ele estiver apto a isso. Não importa se ele chegou de manhã e à tarde ele está apto, ele tem que ir para a classe hospitalar, por espaço, ele tem que receber o atendimento. E, às vezes, basta você ficar 5 minutos, eu acredito que isso acontece com adolescente também. Talvez 10 para um adolescente, a criança é mais, assim, maleável, vamos dizer assim, né? Mas de conversar com alguém que mostre para ele que se ele continuar dentro de uma escola, se ele continuar aprendendo, se ele procurar alguma coisa que ele goste, ele pode sair desse espaço onde ele foi inserido, né? Ou ele mesmo se inseriu aí. Então, esse livro é muito bom, que traz isso com as crianças de guerra, né? É um livro muito interessante, que vai falar desse tutor de resiliência, que basta uma palavra, às vezes, para você ser o diferencial para aquela pessoa. Então, antes de qualquer coisa, é formar isso, ter a consciência que nós, né, quando a gente vai para um aluno, nós somos responsáveis por aquilo que nós vamos dizer a esse aluno, como nós vamos nos comportar. E como a Elisângela estava falando, dizer que o curso, você acabou o curso, isso é o pedagogo. Não existe isso. Isso aqui não acaba nunca. Isso aqui não acaba nunca. O que a escola, a faculdade poderia ofertar, né, seriam cursos de extensão para uma formação continuada, trazer assuntos específicos para a formação do professor de classe hospitalar, para a formação para ir trabalhar junto com esses adolescentes. Sabe, criar estratégias fora dessa matriz que já é tão engessada e está trancada, às vezes, em caixinhas mesmo. Que se você não passar por um professor, né, quem não passou pela Elisângela não vai conhecer um monte de coisa. Quem não passa por outra professora, são nichos assim que às vezes se fecham e a gente não abre os olhos para ver o que está aí. Né? Dessa necessidade de uma formação que não nos divida tanto. A divisão, hoje em dia, é muito grande. Né? E outra coisa, a neurociência está provando que você não aprende só num determinado tempo. Se não aprender vou trazer aqui, eu sempre trago, né, meu neto que tem autismo, se não aprender até os 12 anos, não aprende mais. Como assim? Você não tem um pessoal no EJA que aprende? Deixa eu contar uma coisa, que a Maria Alice conhece meu afilhado Enzo, né? Que eu estava, né, com a questão que Enzo está com 2 anos e 9 meses e fala pouquíssimas, quase 0 número de palavras, né? Aí mudamos ele de fono, Maria Alice. Aí descobrimos o quê? Ele está aprendendo inglês, gente. Então, a gente está esperando ele falar em português. Ele fala ball, ele está falando os números em inglês, as cores. É isso, tá ok? Então, a gente cria, né? Estamos esperando ele falar, né? Oi, Dinda, eu te amo. Tudo bem. Estou esperando ele falar isso mesmo. Mas, entende? Às vezes a gente não consegue perceber e nos oportunizar que existem outras formas, outras possibilidades. Sim. E aí? Por exemplo, a pandemia trouxe também, né, não só o caso do meu neto, mas de outras alunas que eu peguei estágio aqui, que crianças com autismo dentro de escolas públicas, né, como não escreviam, queriam que ele retornasse estava fechando o 3º ano, que ele retornasse para o 1º. Eu falei, gente, de maneira nenhuma, marca reunião com todo mundo, vamos conversar. Né? Meu neto tem 12 anos, não escreve, lê muito pouco, a menor nota dele foi 7,9. Se você ler para ele, explicar o que ele faz e fizer perguntas diretas, ele responde. Outra coisa, se o assunto interessar ele vai para o tablet, vira um doutor naquele assunto, sabe tudo. Tá? E depois, se você perguntar, ele vai te responder também. Né? Então, assim, quando a gente determina já o que o outro... A gente olha para o outro e já diz, vai fazer isso aqui. Né? Eu acho que a gente tem que educar esse olhar também, né?
porque o professor olha e, às vezes, está tudo ali naquele olhar para aquele aluno. Então, eu sinto informar que aqui a gente só abre as janelas. As portas vocês vão abrir e vão atrás do caminho, e é muito estudo, gente, sempre. E o que a Maria Alice trouxe, né? E Paulo sabe disso muito bem, que é estudar o tempo todo, né? É em busca, né, desse saber, dessa formação continuada o tempo todo. E entender também, né, Maria Alice, os nossos estudantes, olha você, nossos, né? Olha, mas os nossos orientandos também, enfim, eles compreenderem que nós também não somos esses detentores, né? Isso, que às vezes cristalizam a imagem do que é o seu docente aí, né? Do que é o professor. O que o professor precisa ser, como deve ser, e cristaliza como se nós não estivéssemos aprendendo também. E essa troca é fundamental. Eu não sou detentora, né, como se imaginavam, né, de um saber específico, que somente... Nada disso, nós estamos aprendendo o tempo todo, e a possibilidade dessas janelas, essas oportunidades são fundamentais para que a gente compreenda que outros olhares são possíveis, né? Que é possível nessa caminhada ainda mais intensificada na pandemia, né, Maria Alice? Que esse foi, sem dúvida nenhuma, esse lado positivo aqui, né, da internet. Temos o lado negativo, também temos o lado negativo também, como qualquer contexto, no presencial. Temos questões positivas e questões não tão bacanas assim também no presencial. Mas a gente olhar essa grande janela que foi aberta aqui, como você falou, de formação, de participação em eventos internacionais, nacionais também, né? Dessa troca, dessa interação, um está entrando na casa do outro, né? Por esse meio virtual. Então, de a gente pensar que olhar esse espaço aqui não como excludente, né? Mas como inclusivo também. Que cada um está acessando da forma que pode, ou pelo celular, ou pelo computador, né? Qualquer outro formato, está no vizinho, está na sua própria casa, está num espaço público, no Wi-Fi, né, gratuito, ou está pagando o seu, né? Está pagando a sua internet. Então, são várias possibilidades, voltando do trabalho, né? Então, assim, é só para a gente pensar que esse espaço nos trouxe também essas janelas possíveis, né, de muito aprendizado, inclusive para nós, né, é uma coisa atuar como o Paulo falou lá no CEDERJ, né, por meio de uma plataforma, mas, Paulo, foi fundamental a pandemia para que eu me aproximasse de todos os tutores, né, dos polos, eu ia falar dos meus polos, né, dos polos, então foi fundamental, né, a pandemia para essa aproximação, né, então, assim, e tornar tangível também, né, a gente percebe que uma das grandes queixas é a falta de acolhimento também, né, nesse espaço virtual, mas, por outro lado, também é de grande acolhimento, pode ser também de grande acolhimento. E, assim, para a gente pensar que sempre tem, né? Para não ficar naquela questão de só olhar um lado aí da história. E, Paulo, a gente está indo para a reta final, porque temos aula agora 8 horas, né? Na outra sala, a ideia é salvar, a gente vai salvar, né? Esse encontro de hoje também para o estágio, né? Mas mais do que isso, né, vem a fala daqui da Cris, que algumas universidades até, né, fizeram a questão da residência, né, Maria Alice, pedagógica, algumas continuaram, outras, né, pararam, enfim, que poderia ser também um caminho, não digo de especialização, mas mais de formação, né, Maria Alice, a questão da residência, né, que seria, ou deveria ser uma realidade de pós-graduação, enfim, na realidade, a gente está estudando o tempo todo. Tendo ou não essa residência pedagógica, você tem, como a Maria Alice falou, cursos de extensão, você tem especializações, você tem mestrado, você tem doutorado, você tem eventos, né, da área que você decidir, diria, um mergulho mais profundo, né? Porque eu imagino assim, o curso da formação inicial, ele é muito panorâmico, né?
Então, são várias caixinhas, várias janelas, algumas conversam, outras interagem, outras não, mas é muito panorâmico isso aqui, né? E vocês, sendo instigados, como o Paulo falou, e aí vou passar a palavra para Paulo, né, para fechar, né? É a ideia, o pessoal está trazendo o tempo todo, né? Falando, olha, não tem essa disciplina lá no CEDERJ, né? No CEDERJ. Ué, pode ser, né? Eu vou te falar o desafio, hein, Ana? Não temos nem no presencial, trazer para o CEDERJ, acho que vai ser mais um desafio. A ideia é essas matrizes estarem bem conversando bastante, né? Tanto do presencial como à distância. Mas eu vou trazer devolver a palavra para Paulo, né? Quando ele instiga a gente, né? Falando assim, ó, quem sabe, né? Alguém fica interessado e vai se formar em pedagogia e vai querer, né? Vai querer fazer o concurso para o Degase. Quem está no meu Face sabe que eu divulgo tudo, gente. Eu estou traumatizada do Instagram, que o meu Instagram foi hackeado, né? Mas aí no Face eu continuo ainda postando as coisas, né? E eu divulgo tudo, os editais. Assim que sair edital, Paula, você me passa que eu vou lá, vou compartilhar lá no Facebook, porque eu acho interessante mesmo, né? Como uma oportunidade e um outro campo de atuação, né? E pelo menos quem está aqui, né, né, como você falou, essa pontinha aí, seja instigado, quem esteja aqui, para olhar de outra forma de gases, com outro olhar, outra perspectiva, de uma pessoa que atua de forma muito engajada, né, e que também está fazendo pesquisa sobre, né, você não está falando só somente da sua prática, você está ali pesquisando, estudando, investigando também, né. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho importante. Estão querendo o seu contato, Paulo, também. Gente, eu posso passar o contato de Paulo, de Facebook. Entra no meu Facebook, Paulo está lá, né, Paulo? Porque aí pode ser uma das formas de contato também. Mas só nesse sentido de a gente pensar que é fundamental esse acolhimento, sendo ele virtual ou não, e dos dois lados, né, tem sempre ser eu falo que é uma via de mão dupla, entre estudantes e docentes, né, entre os docentes e os estudantes, e mais ainda os convidados, né, eu sempre fico muito feliz, e quero finalizar, né, esse ciclo, né, de eterna gratidão a vocês, né, nesse momento aí que vocês me acolheram muitíssimo bem. E os estudantes, hein, antes que eles comecem, né, a desconectar, Paulo, que você vai se despedir, lembrando que nós vamos retomar lá na segunda quinzena de janeiro, né, em virtude de termos entrado nessa semana do recesso de vocês, como nós combinamos, tá bem? E depois vejam os recados lá no CAS1. Paulo, querido, Maria Alice, Paulo, deixa gratidão. você me dar uma licença só para falar uma coisa, que todos que estão aqui, que vão se formar, tenham a alegria de falar sobre o seu trabalho, o orgulho, o olho brilhando que você tem depois dos 20 anos que você trabalha nisso. Parabéns. É a coisa mais difícil que a gente tem hoje em dia, é encontrar esse brilho no olhar quando fala do espaço onde trabalha. Parabéns mesmo. Obrigado. E o Paulo é assim, né, Maria Alice? O Paulo é um querido, porque ele fala com entusiasmo, ele fala de forma leve, muitas vezes brincalhão, né, Paulo? Mas traz assuntos sérios, importantes, temas que não podem sair da nossa pauta, né, de discussão, de aprendizado. Então, é trazer de forma leve algo que é tão sério, que é pesado, né, é uma temática, como você, né, diria, você falou um momento ali que é espinhoso, né, enfim, mas que pode ser trabalhada de forma leve. E é isso, né? É a gente tentar, nesse contexto que está tão desafiador, também, né, trazer temáticas que já existiam, né, há muito tempo, e que trazer à tona, né, mesmo, né, Paulo? E mexer aí na ferida, de que, olha, vamos pensar sobre isso, vamos estudar sobre isso, né, o que é possível fazer? Você, enquanto gestor, né, diretor de uma escola, se você tiver essa demanda, né, você já tem agora a formação, ok? De como atuar, como é que o pedagogo atua, enfim. Paulo, querido, gratidão você também pelo encontro de hoje, né? E como eu falei lá no início, né, por aceitar estar conosco aqui, véspera de Natal, tá bom? Muito obrigado, Elisângela. Obrigado pelas palavras bonitas da professora Maria Alice também. Muito obrigado às colegas aqui que estão escrevendo, que gostaram. Eu que fico honrado, muito honrado mesmo. Para mim foi muito interessante, muito legal.
E quando quiser, pode me chamar, que estamos de volta, né? Quem sabe eu chamo a bibliotecária também para falar também, né, do trabalho, né, que faz lá. Eu agradeço de coração. Desejo a todos vocês um Feliz Natal, um ano novo muito melhor do que esse de 21, entendeu? Muito sucesso, muito emprego para todo mundo, muitos concursos, e vocês estão fazendo uma área linda que é a pedagogia. Eu sou o maior defensor da pedagogia, acho mesmo que a pedagogia tem seu valor, né? E vai sempre ter, tá certo? Mesmo que o pessoal fale ao contrário, mas ela vai vencer, e para mim é uma das maiores cursos de graduações, é o curso de pedagogia. E outra coisa, Paulo, eu estou fazendo muitas promessas, né? E é bom deixar registrado. Eu já fiz promessa que vou trazer Márcia novamente, você aqui no chat também novamente, e lógico, Maria Alice novamente, que vai estar de volta, né? A Unirio. Então, mais do que nunca, essa dobradinha nossa vai continuar, né, Maria Alice? Mas é importante, assim, como essas temáticas são instigantes e os alunos sentem falta, né? De se discutir, de se conversar sobre. E aí as promessas serão cumpridas, tá? Não sei se todos de novo, gente, semestre que vem, mas vamos diluindo aí durante 2022, tá bom? Para vocês estarem de volta, ok? E gratidão, todo mundo aqui agradecendo, várias pessoas elogiando, falando que foi uma excelente aula, aulão, que foi excelente, foi maravilhoso. E desejando excelente final de ano, festas maravilhosas, independente de religião, que vocês sejam muito, muito, muito felizes nessa reta final e nos reencontraremos daqui a pouco, ano que vem, viu? E que a gente possa, assim, se renovar cada dia mais, estar com as pessoas que nós amamos, e é isso que é o sentido verdadeiro desses marcos, dessas festas, desses pontos, né, de viradas, né? Tá bem? Então, olha, um excelente final de ano para todos. E ano que vem estamos de volta, hein? Combinado? Naquele verão maravilhoso de janeiro, chuvas, mas estaremos todos aqui de volta na segunda quinzena, tá? Um beijo enorme, gratidão pelo semestre, tá bem? Um beijo, 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 beijo. Para as duas turmas, hein? Tanto a de gestão educacional como estágio de gestão, para ninguém ficar com ciúme. Excelentes festas para todos nós, tá bom? Que ano que vem seja um ano ainda melhor em nossas vidas, tá bom? Beijo enorme! Beijo, beijo. Bruna.